Olá, alunos! Vamos dar início à nossa aula do primeiro ano do curso de Informática. Nessa aula, vamos dar continuidade ao assunto de funções, falando do seu gráfico de uma função. Então, vamos lá. Dada uma função de reais em reais, o seu gráfico é o conjunto formado por todos os pares ordenados, x e y, para x pertencente aos reais e y também pertencente aos reais. E lembrando que y é igual a f de x. Então, você lembra lá do ensino fundamental desse gráfico? Eixo x, eixo y e o ponto do gráfico, x ligando com y, que vai ser o f de x. E ele vai determinar uma coordenada, nesse caso, xo e f de xo, ou x0, tá? Então, isso daqui vai ser um ponto do gráfico. Determinando se um conjunto de pontos é gráfico de uma função. Então, já estudamos que para ter uma função a, que está contida em reais, a cada x pertencente a A deve corresponder a um único y pertencente aos reais. Então vamos lá. O domínio. O domínio vai ser os valores do eixo x. E esse valor do domínio, ele tem que corresponder a um único valor de y. Então, ó, esse ponto, ele está correspondendo a um único valor de y. Eu posso até chamar ele aqui de... Eu não vou colocar valor numérico. Eu vou colocar como se fosse 1, tá? Eu vou colocar 1, 2 e 3. O 1 está correspondendo somente a um único valor. Então, nesse caso, ele é uma função. Se esse 1 correspondesse a dois valores de y, aí já não seria uma função. Olha o 2. O 2 ele vai corresponder a um único valor de y. Vou colocar aqui um 2 só para ficar melhor o entendimento de vocês. E o 3 de x, ele está correspondendo a um único ponto de y. Vou colocar 3 aqui também. Então, cada valor de x, ele corresponde a um único valor de y. E nesse caso, ó, o gráfico do item A é de uma função, pois qualquer reta perpendicular ao eixo OX intersecta-o em um único ponto. Então, cada ponto do x ele vai corresponder a um único valor de y desse gráfico que você está vendo, desse gráfico da cor verde. Já o gráfico do item B, olha o que acontece. Esse ponto aqui de x, vamos supor que ele é 2, pela distância aqui do zero. Ele está correspondendo a esse valor de y no gráfico e vai tocar no gráfico mais uma vez, ou seja, ele vai corresponder a dois valores de y. Como ele corresponde a dois valores de y, ele não é uma função, pois existem retas perpendiculares, essa reta aqui perpendicular, que vai sair do eixo x, no caso aqui eu coloquei como se fosse o 2, que vai tocar ou intersectar ele em mais de um ponto, nesse ponto e nesse outro ponto. Vamos supor que aqui é 2 e esse ponto aqui é 4. Então, esse 2 ele faz correspondência com 2 de y e faz correspondência também com 4. E nesse caso não é uma função. Quando é que vai ser uma função? Quando cada valor de x corresponder a um único valor de y tocando no gráfico. Aqui tocou em 2, não é uma função. Baseando nessa explicação, você consegue responder essa questão 28. Determine se cada um dos gráficos, desse gráfico abaixo, representa uma função. Você vai pegando valores, ó, de x e vai ver em quantos lugares, em quantos pontos do gráfico ele vai tocar. Se ele tocar em mais de um ponto, não é uma função. Se ele tocar em somente um ponto, aí ele vai ser uma função. Você fica procurando, ó, será que ele toca fazendo retas perpendiculares? Ele vai tocar em mais de um ponto? Se não tocar em mais de um ponto, ele vai ser uma função. Agora, se tocar em mais de um ponto, aí ele já não é uma função. Olha eu aqui dando resposta.
Então tá bem simples a questão 28. A questão 29. Invente um gráfico que represente uma função. Você vai inventar, faça aí um gráfico, eixo Y e eixo X, só que esse gráfico tem que representar uma função, saindo um ponto de X, fazendo uma reta perpendicular ao eixo X, ele vai ter que tocar nesse gráfico somente uma vez, que é para corresponder a um único valor de Y, certo? Dando continuidade, a construção de gráficos de funções. Como é que é construído um gráfico? O gráfico é construído assim. Primeiro, você tem que ter uma função. Nesse caso, na letra A, temos uma função f de x, que é igual a 2x mais 1. E não esqueça que esse f de x é igual ao y, e y que é igual a 2x mais 1. Por que f de x? Está em função de x. E quem está em função de x vai ser o y. Então você precisa somente de uma função para construir o seu gráfico. E os valores de x? Você vai atribuindo de acordo com a conveniência. Ó. Você pode atribuir valores negativos. Aqui foi atribuído somente o 0, o 1 e o 2. E vai substituindo o valor de x na função e encontra o valor de y para você encontrar o par ordenado e o ponto do gráfico. Então é feito assim, ó. Atribuindo o valor 0 para x, vai ficar y. Lembre que a função é essa aqui, ó, y que é igual a 2x mais 1. Então é y que é igual a 2 vezes o x, que no caso vai ser 0. Aí você substitui por 0, mais 1. 2 vezes 0 é 0, então só sobrou 1. Então qual é o ponto desse gráfico? O ponto desse gráfico, eu vou colocar aqui, ó, o par ordenado x e y. O par ordenado é o seguinte, quando o x é 0, o y vai ser igual a 1. Aí ele vai encontrar o ponto 0 e 1 do gráfico. Vamos fazer logo todos, depois vamos para o gráfico. Y que é igual a 2 vezes o x, no caso atribuindo 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, aí no caso vai ser igual a 3. Então qual é o par ordenado? É 1 para x, que foi atribuído, e 3 para y, que foi encontrado de acordo com x igual a 1. E no outro, y que é igual a 2 vezes o x, no caso x igual a 2. 2 vezes 2 é 4, mais 1 vai ser igual a 5. E o par ordenado encontrado vai ser 2, 2 e 5. Agora colocando esses pontos, vou começar aqui pelo 2 e o 5, tanto faz, ó. 2 para x, tá aqui, ó, 2 para x, e vai ligar com 5 de y. E assim foi encontrado um ponto C. 1 e 3, 1 para x e 3 para y. 1 e 3. 0 para x. Quando é 0 para x, é porque vai tocar no eixo, o ponto vai ser em cima do eixo y. Mas em que ponto? No ponto 1, porque ele está igual a 1. Então vai ser aqui, ó, o ponto vai ser em cima do eixo y e vai ser igual a 1. E assim você encontra uma reta, tá? Então o gráfico aqui nesse caso vai ser uma reta. Outro gráfico, aqui já é outra função, ó. Outra função é a mesma. Deixa eu voltar aqui. 2x mais 1 é a mesma, só que foi colocado um ponto negativo, ó. Quando o x é igual a menos 1. Aí o que você faz? Y, que é igual a 2 vezes o menos 1 mais 1. Primeiro multiplica, 2 vezes 1 vai ser igual a 2, mais com menos vai ser menos. Aí menos 2 mais 1 são sinais diferentes, então subtrai. 2 menos 1 vai ser igual a 1. E repete o sinal do maior número. O maior número é 2 e o seu sinal é negativo. Então, y que é igual a menos 1. Qual é o ponto do gráfico? O ponto do gráfico é menos 1 para x e menos 1 para y. Ou pontinho de coordenada aqui, ó. Menos 1 de x e menos 1 de y, tá? Então, é a mesma função, f de x, que é igual a 2x mais 1, mas foi atribuído um valorzinho negativo. Aqui temos outra função, que eu vou só falar dela, eu não vou realizar cálculos não. F de x, que é igual a menos x ao quadrado. Aqui no caso vai ser o gráfico de uma função do segundo grau. É por isso que o gráfico vai ser uma parábola. No 9º ano vocês viram gráficos da função de segundo grau, com certeza.
tá? Então vai ser uma parábola. Da mesma forma, atribuindo os valores para x, aí você encontra o valor de y e o ponto do gráfico. Então você vai fazer uma questão, a questão 30, construa no caderno o gráfico de cada uma das seguintes funções. Então você vai fazer, na letra A, y que é igual a x menos 2. Aí você atribui valores para x, você pode colocar do jeito que você quiser. Quiser colocar só 1, 2 e 3. E depois você faz a função y que é igual a x menos 2. Aqui é f de x, mas você lembra que eu falei que o f de x é o y. Aí você vai encontrar o valor do par ordenado, conforme eu vinha explicando. Ó. Par ordenado x e y. Aí quando você encontrar os valores, aí você faz o gráfico com o eixo x e com o eixo y e seus pontos. Aí quando você encontrar seus pontos, você vai traçar uma reta, se for uma reta, né? Fazendo o gráfico da função. Então a questão 30 é fácil, bem facinho. Temos mais? Temos a determinação do domínio e da imagem de uma função conhecendo o gráfico. Na aula passada eu expliquei como como determinar o domínio e a imagem de uma função através do diagrama. Que era assim, se você tem o 1, o 2, fazer aqui um negocinho maior. Vamos supor que aqui é o domínio, 1, 2 e 3. E o contradomínio, vou colocar o dobro, ó, 2, 4 e 6. E vou colocar um valor 7. Se a lei da função for y que é igual a 2x, esse é o que vai fazer correspondência. Aí o domínio seria 1, 2 e 3, e a imagem seria somente os valores do contradomínio que estão fazendo correspondência com esse primeiro conjunto. No caso seria 2, 4 e 6. Então o domínio seria 1, 2 e 3, e a imagem seria 2, 4 e 6. Só que você vai determinar agora, vai determinar o domínio e a imagem olhando para o gráfico. O gráfico pertence a quem mesmo? O gráfico não, o domínio pertence a quem mesmo? Pertence ao eixo x. Então você vai olhar para o gráfico, que é essa parte aqui de verde, e vai ligar os seus extremos, ó, o início e o final. E você vai perceber que ele vai de 2 até 4. É por isso que o domínio da função vai ser 2 menor ou igual a x. Menor ou igual por quê? Porque a bolinha está fechada. E menor ou igual a 4, porque vai ser de 2 até 4. E também pode ser representado assim, entre chaves. Entre colchete, ó, 2 e 4. Por que é um colchete? Porque a bolinha está fechada. E se a bolinha tivesse aberta? Onde é que tem uma bolinha aberta? Tem aqui, ó. A bolinha aberta, aí no caso aqui não vai aparecer esse igual, porque está aberto, e não vai ser um colchete, aí já vai ser um parênteses, tá? E quem é a imagem? A imagem vai estar no eixo Y. Só que ele tem que seguir o gráfico, ó. Ele começa em 1 e termina em 5. É por isso que vai ser a imagem da função. Vai ser y pertencente aos reais, no domínio é x, ó. X pertencente aos reais, tal que 1 é menor ou igual a y, que é menor ou igual a 5. Aí fica nos colchetes de 1 até 5, porque as duas bolinhas estão fechadas. Para entender melhor, o gráfico de uma função g, domínio de g. Lá no domínio você tem que olhar para x, tem que olhar para os extremos. Ó. Ele vai de menos 1 até 1. Só que essa bolinha está aberta, por isso que não tem esse menor igual. É só menor. Menos 1, que é menor que x, que é menor ou igual a 1. Como não está fechado, aqui vai ser parênteses. E aqui está fechado, vai ser colchete. Ó, bolinha fechada, bolinha pintada. E a imagem? A imagem já tem que seguir o eixo y. O eixo y ele começa ó, no 0,3 e vai terminar no 2. É por isso que é 0,3, que é menor ou igual, bem aqui está fechado, a y, que é menor do que 2. Colchete e parênteses. Colchete fechado e parênteses aberto. E com base no que eu acabei de explicar, você vai fazer essa questão 31. Os seguintes gráficos representam funções.
determine o domínio, acabei de explicar, e o conjunto imagem de cada uma delas. Então, no domínio, você vai ver o extremo do x, os seus extremos, e vai fazer dessa mesma forma. E a imagem, você vai olhar para o eixo y. Ele vai de que valor até que valor do gráfico. Aí faz a imagem da função. Sem esquecer, ó, bolinha fechada, bolinha fechada. Se está fechado, é porque vai ter o igual embaixo do sinal. E também vai ser colchete. Aqui já está aberto, só vai ser o sinal de menor ou maior, dependendo do que a questão esteja pedindo. E na hora de fazer os parênteses, não vai ser colchete, vai ser parênteses, certo? Então, gente, você tem para responder uma questão, só voltar aqui, só para lembrar. Você só tem essa questão 28, 29 para copiar e responder, e essa questão 31. E entregar até segunda-feira, porque terça-feira já é a próxima aula. Então, gente, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Até a próxima. Valeu!